Ou então acompanhe aqui pelo telão. Se puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, não a mim. Nós agradecemos aos irmãos. E abra a tua Bíblia em Jeremias 29:13, que é um versículo que tem passado, circulado em vários cultos aqui, desde o começo do ano, tem sido citado. E é algo que nós temos que ter uma atenção. Se Deus tem permitido passar pela boca de vários irmãos aqui em cima esse versículo, é porque Deus tem um propósito para ele nas nossas vidas. Amém, Jesus? Isso é fundamental. Amém? Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Vamos no 3, toda a igreja repetir? Amém? 1, 2, 3. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscarem de todo o coração. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, quando Jeremias escreveu, ou o Senhor então trouxe ao coração dele essa frase, que nós organizadamente traduzimos em versículo, o povo de Israel não estava em bom momento. O povo de Israel estava escravizado, estava no exílio babilônico, a 2.500 quilômetros de distância da sua terra, e estava sendo humilhado dentro de uma cultura pagã. Ali a Babilônia, já o nome se descreve, né? Era uma prostituta, vamos dizer assim, que vários deuses estavam incluídos dentro do ritual de culto dentro daquela cidade. E o que me chama a atenção é que Deus permite que não só Jeremias, mas como também Ezequiel, eles façam parte desse exílio mais livres, não escravizados como povo, porque Deus precisava que esses homens levassem a palavra de Deus ao coração daqueles que estavam, distante do Senhor e por isso escravizados. Guarde isso no teu coração. Se você viver distante do Senhor, você vai ser escravizado, ou pelas suas vontades, ou pela vontade de outras pessoas, porque o mundo, ele exerce um poder muito grande sobre o ser humano, e nós precisamos nos atentar para isso, que se nós não estivermos debaixo da autoridade de Deus, nós vamos estar escravizados pelo sistema desse mundo. Quem entendeu, diga amém. Então Jeremias vai escrever ao povo escravizado, humilhado, sofrendo numa terra estranha como escravo. Jeremias vai motivar aqueles irmãos, trazendo esperança ao coração deles. Porque Deus, irmãos, Ele não desiste de você. Por mais, amados, que a gente erre, por mais que a gente haja com ignorância em alguns momentos, Deus, Ele sempre vai preparar a oportunidade para que possamos nos arrepender. E é claro que sem arrependimento não tem como se achegar a Deus, né? E é por isso que Deus prepara. Deus ele não vai abraçar, o pecador e aceitar o seu pecado, não. Deus ele vai abrir uma oportunidade para que o pecador venha se arrepender do seu pecado. Amém? Por isso o arrependimento ele é importantíssimo para nos mantermos na presença do Senhor. Então Jeremias ele vai dizer àquele povo: olha, vocês estão distantes de Deus, vocês pecaram contra Deus, vocês abandonaram o Senhor, e por isso vocês se encontram hoje escravizados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, abriu uma oportunidade para que vocês se arrependam e para que vocês voltem a serem livres novamente. Mas tem um caminho.
vocês têm que buscar o Senhor de todo o coração. Quando Jeremias ele fala de todo o coração, Jeremias está falando de intensidade. Jeremias está falando de algo verdadeiro, motivacional. Algo que movesse o coração daqueles homens, daquelas mulheres, intencionalmente. Não através de um mover divino, não, mas através do próprio querer humano. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Deus estava dando uma oportunidade, mas não ia ajudar. Deus não ia mover seus, Deus não ia ajudar nada, mas Deus estava dando a oportunidade. Olha, se vocês mudarem, se vocês romperem a barreira, se vocês voltarem de todo o coração, eu aceitarei vocês novamente. Por quê? Porque Deus, Ele ama o seu povo. O amor de Deus, Ele está sobre nós, mas o amor de Deus não concorda com coisas erradas. E nós precisamos entender isso, porque parece que o mundo que nós estamos vivendo hoje, que Deus ele é tão bonzinho que Ele está concordando com coisas erradas. Não. Deus nunca concordou e nunca vai concordar. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer andar na sua presença tem que andar, aleluia, de todo o coração. Amém? Então fala de intensidade, fala de prioridade, fala de busca, fala de entrega, de renúncia, aleluia, às vontades humanas, a esse mundo, para se manter na presença do Senhor. Então, como nós estamos nesse mês buscando a Deus, nós vamos aprender durante todos os domingos desse mês como buscar a Deus verdadeiramente. Não é buscar a Deus como se tem aqui no começo, você vir aqui 3 vezes por semana, participar do culto, louvar a Deus, né? Escutar uma palavra, voltar para a tua casa e continuar da mesma forma. Não. A busca verdadeira ao Senhor muda a nossa vida. Quem está entendendo? A busca verdadeira pelo Senhor Deus muda a sua vida. Aleluia. E é isso que eu quero ensinar. É isso que eu quero mostrar para você. O que acontece com aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Amém? E para buscar o Senhor verdadeiramente, você precisa buscar a Deus de uma maneira que você nunca buscou. Se o automático, se o normal que você está fazendo não trouxe resultado, então significa que você precisa mudar. Quem está entendendo, diga amém? E a mudança, ela acontece a partir do momento que eu entendo. Porque toda mudança acontece na mente. Primeiro a pessoa muda a sua percepção, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de pensar, para que ela alcance a mudança necessária para a sua vida. E é tão interessante isso, irmão, que se nós formos ali montar uma barraquinha na porta da igreja e ficar o dia inteiro ali falando para as pessoas assim, olha, você está contente com a sua vida? Você vai ter certeza que 80% das pessoas não estão contentes com a sua vida. E essa é a grande realidade de muitas pessoas que estão dentro da igreja, adorando ao Senhor, servindo a Deus, passaram pela santa água do batismo, aceitaram Jesus como seu Salvador, mas não estão felizes. Por quê? Porque, infelizmente, não encontraram a maneira certa de ainda buscar ao Senhor. Há obstáculos, há situações que não deixam isso acontecer. E nós vamos estar aprendendo, aleluia, a partir de hoje. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então é muito importante você prestar atenção em tudo que vai ser falado em nome do Senhor Jesus. Bem, há alguns meses, para ser mais preciso, quase 1 ano, eu tenho estudado sobre a vida de Davi. O Senhor me levou a me estudar de uma maneira aprofundada a vida de Davi. E Davi, nós sabemos que ele foi um grande adorador de Deus. Davi é um homem que buscou a Deus de uma maneira profunda, e a amizade, o relacionamento que o rei Davi tinha com o Senhor
é algo que nos choca. Porque Deus fez de Davi nada mais, nada menos que o homem mais conhecido na face da terra depois do Senhor Jesus Cristo. E nem entanto, a descendência de Jesus vem de Davi. Davi foi o maior rei que Israel teve. E um homem temente a Deus. Amém? Então, olha só. Devemos chegar ao ponto tal, nesse anseio por Deus, que nada mais nos importe. Assim como Davi buscou a Deus e nada mais importava a ele a não ser a busca por Deus. Quando nós não colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, sempre vamos encontrar situações que vão ocupar esse primeiro lugar no nosso coração. E com certeza, Deus não sendo o primeiro em nossas vidas, nós vamos começar a encontrar dificuldades no caminho. Porque todos os homens que andaram sem Deus, todos os homens que ousaram a fazer algo sem buscar a Deus, tiveram dificuldades no meio do caminho. Essa é a grande realidade. O interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos, mas como fazemos isso. Amém? Deus, Ele não está mesmo focando se eu venho à igreja ou não. A igreja é importante? Importantíssima. Temos que congregar? Sim. Porque aqui somos o corpo de Cristo. Jesus vem buscar uma igreja. E a igreja não é 4 paredes, não é placa. A igreja somos nós todos juntos aqui. Amém? Mas não é necessariamente a sua vinda aqui. Aleluia. Ele não aceita nada menos do que a nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Então não é eu vim buscar, é a forma que eu busco. A mesma coisa, quem vem ofertar e dizimar a casa do Senhor. Você acha que Deus está preocupado com o dízimo, com a oferta que você está dando? Não. Ele está preocupado com o ofertante e com o dizimista. É o coração do ofertante e o coração do dizimista. Então não é a oferta, é o ofertante que ele quer. Quando eu entendo isso, eu passo a ser dizimista, eu passo a ser ofertante. Por quê? Porque Deus não está preocupado com quanto que eu estou dando. Deus está preocupado com a intenção do meu coração. Amém? Um adorador, Deus está preocupado com a nossa adoração? Não. Deus está preocupado com qual motivo eu estou adorando Ele. Com qual intenção. Se eu estou adorando o Senhor por adorar, porque é costume, porque eu tenho que fazer isso, ou se eu estou adorando de todo o meu coração. Quando nós começamos a colocar essas regrinhas no nosso dia a dia, nós vamos começar a nos comportar como Deus quer. E Ele vai começar o quê? Ele vai começar a pôr as suas mãos sobre as nossas vidas. E nós vamos começar a notar a diferença. Voltando para Davi, é importante que nós entendamos algumas coisas. O primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul reinou no trono de Israel por 40 anos. 40 anos. Mas Saul não era um homem conforme o coração de Deus. Então, nesses 40 anos, Saul adorou a Deus em somente 7 dias. Em 39 anos, 358 dias, Saul não adorou a Deus. Porque em 40 anos ele adorou somente 7 dias. Então, com esse tipo de comportamento, Deus o rejeitou como rei. Porque viu que Saul não tinha olhos para o Senhor.
Ele tinha olhos para o seu próprio coração, para os seus próprios desejos. Então Deus falou: não, eu não quero na frente do meu povo um rei dessa forma. E o rejeitou como rei. E aí, no Salmo de número 89, versículo 20, Deus, ele vai dizer: achei o meu servo Davi. Então, depois de rejeitar Saul, Deus começou a procurar um homem conforme o seu coração. E no Salmo 89, 20 diz que ele encontrou Davi, o homem conforme o meu coração, e o ungi com o meu santo óleo. A palavra achou significa que Deus estava procurando. E nós sabemos que procurar alguma coisa não é uma tarefa fácil. Como não é fácil nos dias de hoje, Deus achar verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Pois bem, Deus achou Davi. E Davi, ele já desde da sua infância, aos 17 anos já apacentava ovelhas. Davi sempre foi um homem temente a Deus, adorador a Deus. Isso despertou o desejo de Deus pela sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Foi Jesus que te escolheu. Não foi você que escolheu ao Senhor. E eu acredito que da mesma forma que Deus olhou para Davi, Deus está olhando para nós nessa noite. Porque Ele quer encontrar aqui no nosso meio alguém conforme o coração dEle. Aleluia. Amém? E Davi então, depois da morte de Saul, ele foi constituído rei. Enfim, todo mundo conhece a história de Davi. A primeira ação como rei de Davi foi tomar Jerusalém dos jebuseus e fazer da Jerusalém o centro da espiritualidade de Israel, o centro, aleluia, também do seu reinado, né? E o segundo passo foi buscar a Arca da Aliança, que em 40 anos de Saul ficou longe do povo de Deus. E ele foi lá, buscou a Arca da Aliança e trouxe a Arca da Aliança. Porque para Davi a Arca da Aliança era a presença de Deus. E cá entre nós aqui, quem não quer estar perto da presença de Deus? Hã? Quem não quer estar perto da presença de Deus? Só quem não acredita em Deus. Todos nós queremos a presença de Deus. Davi não era uma exceção. Ele quis a presença de Deus. Então ele foi buscar a Arca da Aliança. Só que Davi, ele não vai levar a Arca da Aliança, aleluia, para Gibeão. Lá em Gibeão, uma cidade de Israel, estava o tabernáculo de Moisés. E ali estava o lugar do sacrifício. Davi não leva a Arca da Aliança para lá. Davi vai levar a Arca da Aliança para Jerusalém. E ali ele vai fazer uma tenda para abrigar essa arca. Davi tem um cuidado de escolher 3 famílias para poder estar adorando diante da Arca da Aliança, da presença de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo mundo que passava, os viajantes, comerciantes, que passavam perto de Jerusalém, de noite, de dia, de tarde, de manhã, escutava a adoração dessas 3 famílias, porque era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então Davi, ele já começa, nesse momento, já inaugurar uma outra forma de adorar a Deus, não agora lá em Gibeão através de sacrifício, matança de animais, holocausto ao Senhor, não. Agora ele passa a mostrar para uma nova geração que a adoração a Deus não é mais através de sacrifício de animais, mas do sacrifício da própria vida. Do sacrifício agora da própria vida. Então ele inaugura esse processo.
E Davi continua em todo o seu tempo de reinado com esse processo. No entanto, em Amós capítulo 9, a palavra do Senhor diz que Deus, nos últimos dias, restaurará a tenda de Davi que está caída. Deus, ele poderia restaurar o tabernáculo de Moisés. Lindo, maravilhoso. O templo de Salomão. Lindo, maravilhoso, imponente. O templo de Herodes foi algo tremendo nos tempos de Jesus. Pedras preciosas. Mas não. Ele quer restaurar uma tenda. E aí nós conseguimos entender. Por que uma tenda? Por que não o templo de Salomão? Por que não o templo de Herodes, na época de Jesus? Por que não o tabernáculo de Moisés? Mas por que uma tenda? Uma cobertura em cima da Arca da Aliança? Porque o tabernáculo de Moisés, Deus pediu para fazer. O templo de Salomão, Deus pediu para fazer. A reconstrução do templo, na época de Herodes, já estava nas profecias. Mas a tenda de Davi, Deus não pediu. E Deus fez, e Davi fez de coração. Por amor a Deus. E Deus aceitou o que Davi fez. Quem está entendendo, diga amém. Como é bom nós fazemos para Deus algo que Deus não nos pediu, mas Deus se agrada do que nós fazemos. Esse é o coração do verdadeiro adorador e essa é a maneira certa de buscar a Deus. Não é buscar a Deus porque Deus mandou, não é buscar a Deus porque a Bíblia está dizendo, não. Eu busco a Deus porque o meu coração precisa da presença de Deus. Eu busco a Deus porque eu anseio, eu tenho sede, eu tenho amor, eu preciso estar perto de Deus. Está dando para vocês entenderem? Então Davi, ele tinha essa particularidade. Ele não precisava que o sacerdote descesse e falasse para ele, olha, Davi, Deus falou comigo, faz tal coisa para Deus. Não, ele não precisava. Por quê? Porque ele era íntimo de Deus, ele conhecia Deus. Então Davi fazia algo para Deus que Deus não pedia, mas Deus se agradava. E é isso que Deus espera de mim e de você. Não é algo mecânico, não é algo que funciona da mesma forma todo dia, toda hora. Não, Deus quer algo diferente. Deus quer mover dentro de você um perfeito amor, uma paixão, uma fascinação por Deus que não vem, aleluia, da religiosidade, mas que vem, aleluia, da mais transparência do seu ser. Então Davi escreveu um salmo, e esse salmo de Davi é tremendo. Eu quero ler um versículo só desse salmo. O salmo 27 é um salmo tremendo, mas o 27 e o versículo 4 é o que nós vamos explanar aqui nessa noite. Eu quero que você entenda. Olha o que diz o salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu santo templo. Amém, Jesus? Preste atenção no que Davi vai pedir a Deus. No que é o anseio e a vontade de Davi. Isso me chamou a atenção porque muitas pessoas buscam a Deus por propósitos que não são do reino de Deus. Tem pessoas que vêm à igreja em busca, eu preciso de um milagre lá na minha casa, lá na minha família. Não é errado, não é errado. Se você está botando a tua fé em Deus, amém, glória a Deus. Eu tenho um propósito de comprar um carro, eu tenho um propósito de me casar, eu tenho um propósito, vários propósitos que existem sobre a face da terra. Não são errados.
Mas existem certas coisas que têm que se tornar prioridades na nossa vida. E Davi não tinha em primeiro lugar o reinado. Não tinha em primeiro lugar ser rei. Não tinha em primeiro lugar sua família. Não tinha em primeiro lugar o povo de Israel. Em primeiro lugar na vida de Davi era Deus. Quem está entendendo, diga amém. E é isso que nós precisamos entender. Porque quando nós encontrarmos esse caminho na nossa vida, nós vamos abrir mão de tudo que está nesse mundo. E vamos buscar a Deus de uma forma que nada aqui mais nos importe. Que nada mais aqui nos seduza. Que nada mais aqui chame a nossa atenção. Por quê? Porque eu estou fascinado por Deus. A palavra fascinada significa que você não tem mais olhos para nada. E para mais ninguém. Somente para Ele. E para alcançar esse nível de satisfação, é necessário um trabalho interior e mental dentro da palavra de Deus. Amém, Jesus? Aleluia. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um estudo sistemático sobre esse versículo. Nós vamos destrinchar ele, para entender realmente qual foi o pensamento de Davi quando ele escreveu esse versículo, esse salmo de número 27 ao nosso Deus. Bem, Davi começa dizendo: uma coisa peço ao Senhor. Uma coisa, a expressão indica prioridade. E agora eu digo para você, o que é prioridade na sua vida? Ou o que tem sido prioridade na sua vida nesses últimos dias? Amém? Quem está entendendo, diga amém. A verdadeira busca por Deus começa definindo o que é prioridade na sua vida. Para Davi, a prioridade era Deus. E para você? Amém? Preste atenção. A expressão indica prioridade. Obviamente havia algo que se destacava das demais coisas em Deus para Davi. Então, preste atenção, Davi, ele tinha preocupações, sim ou não? Como rei, ele precisava cuidar de uma nação. Ele precisava, ser um homem que pudesse detalhar guerras por causa das nações que estavam do lado. Era um homem guerreiro. Amém, Jesus? Lutou em várias guerras. Ele precisava manter o reino em ordem, as leis. Ele tinha sua família, ele era pai, ele era marido. Mas ele escolheu uma prioridade para a vida dele. E o que eu entendo com isso? Porque se eu tenho uma prioridade, e essa prioridade na minha vida é Deus, o que vem depois da hierarquia de coisas, tá? Legítimas, e que devemos manter, aleluia, e manter bem, serão todas organizadas pelo próprio Deus na nossa vida. Amém? Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Então ele tinha uma prioridade. E essa prioridade era buscar ao Senhor. Então, enquanto nós não tivermos essa prioridade, enquanto o mundo hoje não tiver essa prioridade, ela vai estar, o mundo vai estar debaixo do caos. E é por isso que existe tantas famílias passando dificuldades, tantas pessoas que não encontram paz no seu coração, várias situações emocionais, espirituais, vivendo hoje como um verdadeiro tormento na vida das pessoas. Por quê? Porque a prioridade nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Sempre foi o sonho, sempre foi as coisas materiais. E Deus sempre ficando para trás. Davi não. Davi sabia que para ele vencer,
para ele terminar a carreira dele bem, para ele chegar nos seus últimos dias, né, e ser salvo, ele precisava de uma prioridade: Deus na sua vida. Então Davi diz: uma coisa, prioridade. O segundo que eu percebi, ele diz assim, aleluia, e buscarei, buscar, pedir. Ele pediu algo para Deus, aleluia. A expressão indica, depois de definir a prioridade na sua vida, Davi então orou a Deus fazendo um pedido. Olha que interessante. Depois de Davi definir a prioridade, bem, eu quero Deus. Para mim, reinado, trono, rei de Israel, família, dinheiro, fama, honra, nada disso me seduz. A minha prioridade é Deus. Depois que ele determinou isso, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Aleluia. Depois de definir a prioridade na sua vida, Davi então orou a Deus fazendo um pedido. Pois é nas orações, é nas nossas orações, que refletem as nossas prioridades. A oração é a única maneira de nós termos comunhão com Deus. É a única maneira de nós falarmos com Deus através da oração. E as nossas orações determinam a nossa prioridade. E Davi sabia disso. Então ele pediu algo para o Senhor. Aleluia. E ele diz: a buscarei. A palavra buscarei, ao mesmo tempo que Davi orava a Deus, ele também estava determinado em buscar esse objetivo. Porque você tendo prioridade e orando a Deus dentro dessa prioridade, você precisa ter força para buscar. E essa força para buscar precisa ser no nível da sua fé. Porque as batalhas vão acontecer. As lutas vão se travar. Muitos não vão, aleluia, te incentivar nesta corrida. Muitos vão tentar te desanimar, tirar sua paz, tentar tirar você do foco. Mas você precisa estar determinado como Davi estava. E nada tirou ele desta missão de buscar a Deus em primeiro lugar da sua vida. Amém, Jesus? Então, ao mesmo tempo que Davi orava a Deus, ele também estava determinado a buscar esse objetivo. A expressão "e a buscarei" aponta para a prioridade. Isso nos remete ao entendimento que há duas partes envolvidas nessa história: a parte de Deus e a nossa parte. Davi estava priorizando uma pessoa. Davi estava priorizando algo que é maior do que tudo nessa vida. Enquanto havia pessoas trocando Deus por nada, Deus não trocava Deus, Davi não trocava Deus por nada. Mas pastor, Davi, amém, no tempo dele hoje é a mesma coisa. Davi teve as suas lutas nos seus dias, nós temos as nossas nos nossos dias. Mas em essência, e o amor que Deus quer de cada um de nós, ainda continua da mesma forma que Davi o encontrou. Então, enquanto não tiver, aleluia, esse anseio da minha parte por Deus, enquanto não tiver, aleluia, essa aplicação, dificilmente eu terei paz na minha vida. Eu terei alegria na minha vida, felicidade na minha vida. Porque o que o mundo tem é euforia. É alegria de fora para dentro. E ela acaba quando o som acaba. Ela acaba quando a droga acaba.
Ela acaba quando o efeito da bebida acaba. Ela acaba quando você volta para casa. Mas a alegria que vem de Deus, que Davi encontrou, e ele não queria trocar por nada, vem de dentro para fora. É a alegria que consome, aleluia, a tristeza dentro de você, e que faz você dar glória a Deus, mesmo estando tudo desabando do teu lado. Mas você sabe em quem você crê, em quem você serve, sabe quem é o seu Deus. Aleluia! Davi queria morar na casa do Senhor. Eu achei interessante isso. Eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Um coração completamente atraído por um lugar que não era o seu próprio palácio. Davi morava num palácio feito de cedro. Davi trocou o palácio pela casa do Senhor. E aonde era a casa do Senhor? Uma tenda, com a arca da aliança embaixo. E é isso que eu quero que você entenda. Naquele lugar aonde Davi queria morar, não havia outra coisa lá para chamar a atenção dele, a não ser o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu olho, aleluia, para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, e não tiro os olhos dele, eu não tenho olhos para mais nada nesse mundo. É o lugar secreto de Deus, aonde nada me seduz, nem fama, nem aplausos, nem dinheiro, nem bens materiais. Amém, Jesus? Eu posso ser humilde, não ter nada, mas eu tenho Deus na minha vida. Porque há muitas pessoas ricas, mas pobres de espírito. Muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm paz na sua vida. Amém, Jesus? Então, Davi queria morar na casa de Deus. E ele quis contemplar a beleza de Deus. Contemplar indica o propósito pelo qual queria estar todos os dias na casa de Deus. Mas não se tratava apenas de contemplar o que é belo. No que é belo, no caso os atributos divinos, trata-se de se deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Não era pelos atributos divinos de Deus, é porque os olhos dele estavam focados no Senhor. Amém? E quando nós estamos focados naquilo que nós estamos fazendo, quando Deus é prioridade na nossa vida, irmãos, pode passar o que passar, pode acontecer o que acontecer, nada vai me tirar desse lugar, aleluia, aonde eu cheguei, que é um lugar, aleluia, um esconderijo no Senhor. Esconderijo, Deus. Aleluia. Meditar revela o segundo propósito, além da contemplação, pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. A palavra bagar, presta atenção, a palavra bagar é a palavra traduzida do original hebraico para meditar. E olha o que significa. Que por sua vez significa buscar, perguntar, considerar, refletir, inquirir. Davi queria morar todos os dias na casa do Senhor para poder conhecer a Deus cada dia mais. Amém? Agora entenda, muitos entram na igreja, mas não é para buscar a Deus, é para buscar alívio para a sua alma. É para buscar descanso para o problema. É para buscar a porta aberta. É para buscar, aleluia, o alívio da dificuldade, das dores que está sentindo. Como eu disse, tudo bem.
Mas o que é um alívio de uma dor sem ter Deus em primeiro lugar na sua vida? O que é a resolução de um problema sem ter Deus em primeiro lugar da sua vida? As bênçãos, elas vêm, alcançam você, você fica feliz, mas passa alguns dias, essa bênção passou. E como fica o adorador? E como fica o seu coração? Então nós não podemos nos distrair com nada. Precisamos estar focados em Deus. Assim como Davi quis morar na casa do Senhor, nós precisamos. Agora entenda, Davi não queria passar alguns dias lá não. Davi queria estar todos os dias, morar. E isso determinava a prioridade do rei, que fez dele um homem conforme o coração de Deus. Amém, Jesus? Porque ele buscou a Deus de uma maneira que contemplou a Deus. Eu preciso buscar a Deus de uma maneira que eu possa contemplar a Deus na minha vida. Isso só vai acontecer quando eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, sem reservas. Nada neste mundo pode concorrer com o primeiro lugar de Deus na minha vida. Nem as minhas necessidades, nem aquilo que eu almejo alcançar pode concorrer com o primeiro lugar na minha vida, que é de Deus. Então, enquanto eu não tiver essa prioridade, eu estarei buscando a Deus da maneira errada. E é por isso que muitos buscam e não encontram. Não tem resposta. Há uma debandagem, irmãos. Há uma debandagem imensa de pessoas dentro da igreja, saindo da igreja para ir para o mundo oculto, para a macumba, para a feitiçaria. Sabe por quê? Eu estava na igreja, nada aconteceu na minha vida. Não é porque nada aconteceu porque Deus não quis, não. Nada aconteceu porque buscou do jeito errado. Aí a pessoa sai da igreja e vai para a macumba. E lá na macumba o diabo faz, deita e rola. É rápido a resposta. Acontece. Amém? Só que ele leva a sua alma para o inferno. Vale a pena? Há uma debandagem de muitas pessoas que estavam assim como você, dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra de Deus, que deixaram de estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, para ser enganado por diabo num centro de macumba. Tudo porque o homem não entende que só depende dele e não mais de Deus. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora a responsabilidade de chegar até ele é nossa. Porque Deus sabe que um coração que não seja totalmente dele não vai conseguir chegar até ele. Não é porque Deus não quer, é porque somos incapazes. Porque infelizmente somos seduzidos com as coisas desse mundo. Foque ao Senhor, a Deus na sua vida. Aleluia. Davi fala nesse Salmos 27:4 de ir ao santuário, separar um tempo de qualidade na presença daquele que precisamos não somente adorar, mas conhecer mais e mais. Amém? Anseio, vontade de conhecer a Deus mais e mais. Então, quando nós nos debruçamos na Bíblia, quando nós nos debruçamos nos estudos bíblicos, nós estamos querendo mais de Deus.
E Deus dá a quem busca. A palavra já diz: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, se abre. O interesse, sem precisar Deus mandar. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, que a partir desse mês, possamos nos atentar para isso. E começarmos a fazer da maneira certa. Porque da maneira errada não vai dar certo na sua vida. Não deu certo na vida de muita gente. Não adianta você insistir. Não adianta você fazer como muitos estão fazendo. Vai acontecer de chegar a um lugar e não vai conseguir sair. Você precisa fazer do jeito certo para poder alcançar a felicidade no seu coração. Amém, Jesus? Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus era Deus na vida de Davi. E ele não tinha olhos para mais ninguém. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Fique de pé nessa noite.